Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Saúdo a todos os irmãos do Lar Espírita André Luiz, nesta cidade de Bonito, em Pernambuco, agradecendo a gentileza do convite para aqui comparecer nesta noite, com a responsabilidade de reflexionarmos, todos juntos, sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: Deus age nas criaturas através das criaturas, tornando-nos instrumentos de sua augusta vontade. Por essa razão, deveremos sempre estar atentos e disponíveis para as ações do bem, caminho único para a felicidade plena. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema Caridade, um remédio para as aflições. Como de praxe, sempre buscamos uma base evangélica e uma base doutrinária que nos darão sustentação à reflexão. E a nossa base evangélica vem da primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 17 e 18, em que o evangelista assim se expressou: Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A base doutrinária vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, cuja temática central é: fora da caridade não há salvação. Vamos então empreender uma reflexão acerca deste tema, caridade, um remédio para as aflições. E comecemos a nossa reflexão examinando os conceitos. Primeiro, o conceito de caridade. Caridade é a tendência natural para auxiliar alguém que esteja numa situação desfavorável. A caridade pode ser entendida ainda como benevolência, como bondade, como compaixão. Por outro lado, o verbete remédio. Remédio é qualquer substância ou recurso utilizado para obter cura ou alívio, evidentemente, de uma doença, de um problema. Não precisa ser obrigatoriamente um medicamento de natureza farmacêutica. Por vezes, um terno e doce olhar é um excelente remédio para quem está triste. Tristeza essa que talvez um fármaco qualquer, um medicamento, não resolvesse o problema. E o conceito de aflição.
Aflição é um sentimento de persistente dor física ou moral. Então, a principal característica da aflição é a persistência do evento, da dor física ou da dor moral. Mas a aflição também pode ser considerado ânsia, agonia ou angústia. O que diz o Evangelho segundo o Espiritismo acerca da caridade? No capítulo 13 do nosso Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, há uma mensagem de Adolfo, bispo de Argel, que foi transmitida na cidade de Bordeaux no ano de 1861. O que disse o bispo de Argel? Abre aspas. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Fecha aspas. Então, o espírito Adolfo, bispo de Argel, nesta curta sentença, nos aponta 3 elementos importantes que são resultantes da prática da caridade. A paz no coração, o contentamento da alma, o remédio para a aflição. Então ele avança, apontando-nos a paz do coração e o contentamento da alma, que de fato é isso que acontece com todo aquele que realiza, que pratica, que vivencia a caridade, a verdadeira caridade cristã. A caridade sem interesses subalternos, menores, sem segundas intenções. Lembremos lá do capítulo 13 do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Portanto, a caridade precisa ser desinteressada. Recordando o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 33, o evangelista registra neste versículo uma fala de Jesus. Disse o Mestre Jesus: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Fecha aspas. Lições primorosas. Primeiro porque Jesus, quando diz, eu disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz, o que é a paz em Jesus? É a paz do dever cumprido, é a paz do cumprimento das leis divinas. É a paz que se estabelece interiormente em cada um de nós, quando de fato pautamos a existência no Evangelho de Jesus, caminhamos na estrada da existência segundo os postulados crísticos. Mas Jesus disse mais, deu um diagnóstico perfeito: neste mundo vocês terão aflições, não tem nada de extraordinário, especialmente porque vivemos no mundo de provas e expiações. Mas aí ele colocou uma conjunção adversativa. Depois de dizer, neste mundo vocês terão aflições, ele usou contudo. E a gente sabe que toda conjunção adversativa sinaliza que o que vem depois da conjunção é que é o elemento mais importante da sentença. Contudo, tenham ânimo.
E eu queria esclarecer que ânimo aqui vai para além daquela circunstância de estar desperto, de estar animado, de estar com vontade de fazer. Tenham ânimo aqui significa tenham fé. E aí ele dá uma justificativa para garantir esse nosso empenho em ter o ânimo. Ele diz: eu venci o mundo. Qual foi o mundo que ele venceu? O mundo das enganações, da falsidade, da traição, dos interesses menores. O mundo das tentações. Quantas vezes Jesus foi tentado em diferentes situações pelos fariseus, pelos doutores da lei, e ele sempre se mantinha sereno e calmo e com ânimo, com fé. No capítulo 5 do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, está escrito: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Olha que interessante. Nós temos como base doutrinária o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação, na nossa reflexão. Mas aqui eu estou lhes convidando a retroagir ao capítulo 5. Porque lá no capítulo 5 Jesus já diz o que vai acontecer para todos nós enquanto aflitos da terra, que é acreditarmos na vida futura. Vamos ter dificuldade? Vamos. Vamos ter decepções, enganos, traições, falsidades? Vamos. Mas as compensações pelo enfrentamento dessas dificuldades muito provavelmente não virão nesta existência, mas na vida futura. A verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Quando a gente examina aquela afirmativa do bispo de Argel, que é que ele disse: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Examinando esse versículo da fala do bispo, a gente pode fazer um exercício de futurologia. Imaginemos que quando a maioria da humanidade, ou uma grande parte dela, se esforçar para beneficiar os que estejam ao seu redor, para que as suas necessidades básicas sejam satisfeitas, o mundo todo melhorará, afastando a revolta, o desespero, as imensas diferenças sociais, financeiras, econômicas, morais. Quando a maioria da humanidade, ou grande parte dela, se esforçar para beneficiar aqueles que têm necessidade e que estão ao redor de todos nós. Mas este exercício de futurologia foi feito há 13 anos passados. Em agosto de 2011, pela nossa confreira Leda Ebner. Nós precisamos acreditar que todos gozarão da paz, da alegria, e aquelas aflições inevitáveis por culpa do passado vão ser compartilhadas por todos, na solidariedade, na fraternidade. E aí elas vão se tornar aflições suportáveis, perfeitamente suportáveis. E mais, aproveitáveis. Ou seja, nós precisamos extrair lições das aflições que experimentamos. Agora, o mundo, a existência, exige compartilhamento.
Nós compartilhamos tudo pela rede social. Pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. E às vezes fazemos compartilhamentos absolutamente inadequados, mas isso é outra história. Mas imagina quando nós compartilharmos a dor do outro, trazendo-a para nós mesmos, examinando-a e confortando aquele outro. Muitas vezes as aflições se tornam pesadas porque ninguém quer dividir a aflição do sofredor. Ninguém quer chegar junto. E muitas vezes a criatura que sofre está prestes a sucumbir. Veja um exemplo que muito nos entristece, a questão do suicídio. Quantas criaturas vivem dilemas morais, econômicos, sociais, afetivos, gravíssimos dentro da família e ninguém percebe que a criatura está no estado de aflição, está no estado de dor. E quando a criatura se suicida, todo mundo olha pasmo. Eu não sabia que ele estava assim, que ela estava assim. É verdade que o compartilhamento da aflição às vezes se torna difícil, porque se uns não querem ouvir, emprestar o ouvido, outros não querem falar de suas angústias. Tem pessoas que não gostam de falar dos seus sofrimentos, das suas aflições, e aí elas estão entrando num processo de intoxicação violenta, porque angústia, sofrimento, aflição, tristeza, mágoa, raiva, isso é um veneno letal, que também pode fazer aparecer a chamada ideação suicida. Nós temos caridade material, caridade moral e caridade espiritual. Todas três importantíssimas. E que nós não podemos escolher uma para exercitar. Porque a mesma criatura que precisa do pão porque está faminta, também precisa do afeto, da compreensão. Vejamos o que dizem os espíritos acerca da caridade. O saudoso e inesquecível Chico Xavier psicografou em 1978 a obra Caridade. O título da obra, Caridade. 40 capítulos tem essa obra, trazidos por diversos espíritos. Não é apenas um espírito autor. Mas o prefácio da obra Caridade é do benfeitor espiritual de Chico Xavier, que é o Emmanuel. Conta o livro que certa vez, numa reunião de encarnados e desencarnados, comentou-se que a palavra caridade era muito usada, repetida aos milhares, e que por conta disso, talvez, já estivesse ficando desacreditada. Então estava havendo uma reunião mediúnica, o Chico estava presente e alguém fez esse comentário. O benfeitor Emmanuel, que estava espiritualmente presente, interviu e disse algo muito importante acerca dessa questão de desacreditar a caridade, porque se fala muito nela. O Emmanuel disse assim: estaria o sol diminuindo em grandeza por mostrar-se diariamente de hemisfério a hemisfério? Que palavra diferente inventaríamos para a luz, unicamente porque seja ela um prodígio infinitamente rearticulado
para os nossos olhos. Olha que interessante. Por mais que estejam falando de caridade, então vamos pegar o exemplo do sol. Todo dia a gente não vê o sol. O sol nasce, se põe, nasce, se põe. O ciclo, todos os dias. É sempre o mesmo. Ele vai perder o seu valor? Talvez nós até de tanto vermos o sol, ainda não nos tenhamos dado conta da importância dele na vida. Na vida biológica, na vida do planeta. Aí o Emmanuel, depois de falar sobre essa questão do sol, ele diz assim: caridade. Haverá outra expressão mais nobre para designar o laço de íntima união entre nós à frente do Criador? Olha que interessante. Então, perante Deus, a caridade nos identifica como verdadeiras criaturas do Criador, que, como o Emmanuel chama, de laço mais nobre. E que essa união da criatura com o Criador é uma união íntima. Íntima entre nós que praticamos a caridade, íntima entre nós e Deus. Eu diria que a caridade é uma espécie de argamassa que liga os homens em comunhão fraterna. Tanto quem a pratica quanto quem a recebe, em ambos há sempre uma grande explosão de alegria e de paz. Mas, como eu disse anteriormente, o que falam os espíritos acerca da caridade? Vamos começar pelo espírito Emmanuel. Na obra Passos da Vida, capítulo 32, o Emmanuel diz algo importantíssimo. A caridade é a bênção do amor divino. Pelas bênçãos mais nobres da terra, Deus, em sua infinita bondade, protege o homem, mas pela caridade, que é a bênção do divino amor, o homem eleva-se para Deus. O que havia sido anotado lá na obra Caridade, no prefácio da obra Caridade, aqui agora numa outra obra, Passos da Vida, o Emmanuel reafirma a importância da caridade como elemento de ligação entre os homens, entre si e com Deus. Na obra Ideal Espírita, capítulo 70, diz o Emmanuel: muitos aprendizes da verdade pesquisam sofregamente a fórmula ideal para a vitória da vida. No entanto, ela aí brilha à mão de qualquer um. A fórmula ideal para a vitória da vida. Estruturada na gradação infinita da caridade. Olha que interessante. Muitas vezes nós queremos fazer grandes conquistas espirituais e bolamos planos mirabolantes quando a simples caridade praticada desinteressadamente e amorosamente é a fórmula ideal para a vitória na vida. Na obra Ceifa de Luz, capítulo 30, diz o Emmanuel: no estudo da caridade, não ouvides, não esqueças, a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. A caridade espiritual, a caridade moral. Que é, como diz o Emmanuel, maior que a caridade praticada com o dinheiro.
Na obra Vinha de Luz, capítulo 162. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo, e alcançarás a glória eterna. Olha que interessante. Então, toda a caridade que nós praticamos torna-se o nosso advogado em qualquer situação da vida, em qualquer parte da existência, em qualquer parte da vida. Aliás, será o nosso grande advogado quando nós deixarmos o corpo físico e retornarmos à pátria espiritual. Capítulo 14 da obra Mais Perto. O que diz o Emmanuel? Todos sabem dar, raros, porém, sabem dar de si mesmos. Não te esqueças do auxílio em forma de segurança e de estímulo que podes oferecer aos que te cercam, através das demonstrações do dever bem cumprido, da solidariedade, da cooperação e da paciência. As virtudes crísticas, a caridade moral e a caridade espiritual. É muito fácil, como dizia o Frederico Figner, dar do que se tem. Duro mesmo é dar do que se é. O Emmanuel, no capítulo 16 da obra Viajor. Capítulo 16, obra Viajor. O que é que o Emmanuel nos fala? Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. Ou seja, não para nunca e cresce sempre. É o sol de mil faces brilhando para todos, e o gênio de mil mãos, amparando indistintamente, na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. Porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela. Dela quem? A caridade. A benefício do mundo inteiro. Eu achei fantástico. Nós costumamos dizer no movimento espírita que a caridade é o amor em movimento. E o Emmanuel começa exatamente dizendo: caridade é amor. É algo que não para e que só cresce. Vejamos agora um outro espírito que colaboração ele trouxe para nós acerca da caridade. O espírito Neio Lúcio. Capítulo 20 da obra Jesus no Lar. O que diz o Neio Lúcio? Distribuamos o pão e a cobertura, o agasalho. Acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Aí ele vai colocar uma conjunção adversativa. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Olha que interessante. É preciso o pão, é preciso o agasalho, é preciso o esclarecimento, é preciso a fraternidade, sim. Mas não nos esqueçamos de combater o mal em nós mesmos e na sociedade. E nós não vamos combatê-lo com discurso religioso. Nós vamos combater o mal com práticas concretas de compreensão, de solidariedade, de perdão, de paciência, de tolerância.
E ele chama esse esforço diário de batalha santificante. É um belo conselho esse de Neio Lúcio. Vamos agora ao aconselhamento da querida Meimei. Duas obras. A primeira, Seara da Fé. Capítulo 11. Seara da Fé, capítulo 11. O que é que diz a Meimei? O Senhor louvou a caridade, nela reconhecendo o mais importante processo de orientação e sublimação, a benefício de quantos usufruem a escola da terra. Então, duas outras dimensões importantes quando nós realizamos a caridade. Ela ser um processo de orientação, ela ser um processo de sublimação. Mas a Meimei diz ainda: desde então, funcionam no mundo o sofrimento podando as arestas dos companheiros revoltados, a doutrinação informando aos espíritos indecisos quanto às melhores sendas de ascensão às bênçãos divinas, e a caridade iluminando a quantos se consagram ao amor pelos semelhantes, redimindo sentimentos e elevando almas. Porque acima de todas as forças que renovam os rumos da criatura nos caminhos humanos, a caridade é a mais vigorosa perante Deus, porque é a única que atravessa as barreiras da inteligência e alcança os domínios do coração. Perfeito o aconselhamento da Meimei. Ela é a mais vigorosa, que atravessa as barreiras da inteligência e alcança os domínios do coração. A caridade sentida, bem praticada. Agora, numa outra obra de Meimei, chamada Cartas do Coração, lá no capítulo 70, ela diz assim: todos os tipos da divina virtude, a caridade, são amados nos céus, no céu. Mas uma forma de caridade existe, sempre sacrificial. É a caridade do amor para quem não nos entende, para quem nos fere ou perturba. Olha que interessante. Caridade do amor para quem não nos entende. A caridade da compreensão para quem nos fere. A caridade do perdão. A caridade para quem nos perturba. A caridade da comiseração, da paciência, da tolerância. Caridade moral, caridade espiritual, que vai para além dos benefícios que promove a caridade material, sem dúvida. Vejamos agora o que diz o espírito André Luiz, na obra Apostilas da Vida, capítulo 3. Essa é uma obra, meu amigo, minha amiga, que eu recomendo a sua leitura. Você encontra ela disponível na internet. Você pode fazer download do PDF, leia capítulo a capítulo. Não tente ler todos de uma vez, vá lendo e examinando, porque são aconselhamentos primorosos que o espírito André Luiz traz para nós, ou trouxe para nós, através da mediunidade de Chico Xavier. Mas o que ele diz lá no capítulo 3 de Apostilas da Vida? Todos pregamos reformas salvadoras. Guardemos bastante prudência para não nos fixarmos inutilmente nos dísticos de fachada, ou seja, para não ficar no discurso, no oba-oba. Edificação social, no fundo, é caridade. E caridade
vem de dentro. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever. Olha que interessante. Quando nós cumprimos o nosso próprio dever, nós estamos fazendo caridade conosco mesmo, mas estamos fazendo a caridade de servir de exemplo. É uma caridade moral. Porque nós estamos permitindo que as outras pessoas, em nos observando, possam usufruir do comportamento correto que nós estejamos demonstrando. Na obra O Espírito da Verdade, capítulo 57, o André Luiz também tem outra contribuição muito interessante. Ele diz: acredita você que só a caridade pode salvar o mundo? Entretanto, não se demore na posição de comentarista. Mais ou menos alguma coisa parecido com aquilo que ele disse para não se fixar nos dísticos de fachada. Não nos diga que é pobre e incapaz de contribuir na campanha renovadora da sublime virtude. Eu não posso ajudar porque eu não tenho nada. Eu sou muito pobre. Eu não posso ajudar porque eu sou incapaz, eu não tenho essa competência. Muitas omissões em torno da prática da caridade, na realidade, escondem veladamente a falta de vontade de compromisso para com o próximo. Vejamos agora a contribuição do nosso querido Bezerra de Menezes, em duas obras. A primeira, Bezerra, Chico e Você, capítulo 36. Uma frasezinha curta que diz tudo. O amor é luz divina. A caridade é benemerência humana. É um ato de benemerência, de fazer o bem, de ajudar. A outra obra do Bezerra de Menezes é União em Jesus, capítulo 4. O que é que o médico dos pobres falou? Filhos, Jesus nos abençoe. Nenhuma legenda maior que a caridade para a lâmpada acesa no vestíbulo de nossa doutrina redentora. Na entrada do Espiritismo, o vestíbulo, onde tudo começa. A lâmpada acesa da caridade. E ele diz: caridade será sempre o traço de união entre o discípulo e o mestre, entre a criatura e o Criador. A caridade promovendo esse duplo laço de união com Jesus e com Deus. Entre o discípulo e o mestre, entre a criatura e o Criador. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu diria que quem já tem conhecimento do Evangelho pode encontrar para as suas aflições o seu próprio remédio. Mas a assistência aos mais necessitados, uma pequena parcela de amor fraterno, doado com humildade, com boa vontade, com muito amor, numa única palavra, sintetiza tudo isso. Que palavra é essa? Caridade. Sem dúvida, um grande remédio para as nossas aflições. Esperando ter contribuído para o entendimento do tema e agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço!